Eu sou história, cultura e entretenimento. Eu sou o Centro Histórico Cultural Santa Casa, mas pode me chamar de CHC. Aqui você encontra arte, história, educação, lazer e propósito. Porque quando você participa da nossa programação, compra nossos produtos ou faz um evento conosco, você contribui para que mais cultura chegue à comunidade. Por isso, o CHC é seu também. Olá, boa noite. Eu sou a Gabriela, historiadora no CHC Santa Casa. Bem-vindos e bem-vindas a mais um CHC Educa, o nosso laboratório coletivo de práticas educativas. E lembrando que se você que está nos assistindo deseja participar aqui conosco, compartilhando alguma experiência educativa que foi realizada pela sua instituição, escola ou por você mesmo na sua comunidade, inscreva-se no nosso banco de experiências. O link está aqui no nosso chat. E na edição desse mês, nós teremos a participação da Marcelina das Graças com a palestra intitulada Cemitério do Bonfim, Arte, História e Educação Patrimonial, Visitas Guiadas e Construção de Itinerários, onde nós apresentaremos um pouquinho das atividades desenvolvidas no Cemitério Histórico do Bonfim, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu vou apresentar a Marcelina, convido ela aqui para a nossa sala. A Marcelina das Graças de Almeida, Marcelina Almeida, como conheço, é licenciada, bacharel, mestre e doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência em administração e docência superior em instituições de ensino superior e fundamental, atua como docente nos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, onde também coordena o arquivo de som e imagem vinculado ao Centro de Estudos em Design da Imagem. É associada da ANPU, que é a Associação Nacional de História, associação sócio fundadora da ABEC, que é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, e compõe a editoria executiva da revista M, Estudos sobre a Morte, os Mortos e o Morrer. E compõe o grupo de pesquisa do CNPq Imagens da Morte, a Morte e o Morrer no Mundo Ibero-Americano. Desenvolve pesquisas relativas à educação patrimonial, morte e culto aos mortos, especialmente os cemitérios oitocentistas, bem como a história e memória do design. É um currículo extenso, mas que vale muito a pena a gente apresentar para os nossos ouvintes. Marcelina, seja bem-vinda e, novamente, eu te agradeço, por teres aceito o nosso convite. Gabriela, sou eu quem agradece imenso vocês terem feito esse convite. É uma ótima oportunidade para a gente poder conversar, falar dos nossos projetos. Quero agradecer muito a equipe do CHC. Estive aí em 2019, em Porto Alegre, no evento da ABEC, e fomos muito bem recebidos, muito hospitaleiros, hospitaleiras, um espaço maravilhoso, de pessoas sensacionais. Então, eu quero agradecer muito, e eu espero que nesse bate-papo aqui, que eu possa contar um pouco para vocês as atividades que a gente vem realizando aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no que diz respeito às atividades de educação patrimonial, que tem como foco um cemitério, entre tantos que existem aqui, na capital mineira, mas a gente trabalha exatamente com este, e é uma oportunidade ímpar. Eu quero agradecer muito, a todos vocês. Certamente vai ser um diálogo super importante para nós, porque o Centro Cultural também gerencia as atividades culturais desenvolvidas no Cemitério da Santa Casa, que certamente o pessoal que está aqui conosco ou já visitou ou vai ficar ainda mais empolgado para visitar. E claro, quando for para Minas, eu ainda não fui, quando for, já está esse pontinho aí para visitar, que é o cemitério. E antes de te passar a palavra, Marcelina, eu queria só avisar aqui para os nossos participantes, que vocês podem ir deixando perguntas e comentários no chat.
No final da palestra da Marcelina, a gente vai trazer essas questões, né, para o diálogo. E lembrando que a gente também fornece certificado para os nossos ouvintes. No final da nossa live, a gente vai disponibilizar aqui no chat o link para vocês registrarem a presença, né? E aí, ao longo de 10 dias, nós enviamos os certificados para cada um de vocês. Marcelina, eu vou te deixar, então, fazer a tua explanação. E no final, eu volto para a gente conversar. Certamente vou ter muitas perguntas e trazer o que o pessoal do chat também vai colocar aqui para nós, certo? Tá certo, Gabriela. Muito obrigada. Aceito o suporte aí para a gente poder começar a exibir o material visual que eu trouxe, né? Eu intitulei, né, essa nossa apresentação aqui como Cemitério do Bonfim, Arte, História e Educação Patrimonial, visitas guiadas e construção de itinerários, porque é um projeto que eu venho desenvolvendo na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, onde eu sou professora. Eu estou na universidade desde 2009 e esse projeto começou a ser desenvolvido em parceria com outras instituições a partir de 2012. Este ano, então, a gente está aqui completando uma década, né, dessa atividade de educação patrimonial. É uma atividade que eu venho desenvolvendo também, representando a ABEC. A ABEC é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, foi fundada em 2004 por um grupo de pesquisadores e eu tenho muito orgulho de ter participado. E também a equipe da revista M, né? Eu gostaria muito de convidar a todos vocês, todas, todos, todes, que acessem o site da revista M, vejam os nossos artigos, os artigos que a gente vem publicando, não apenas nossos, né, escritos por nós, mas por outros pesquisadores e pesquisadoras, todos voltados nesse campo dos estudos sobre a morte, tá? E eu vou falar aqui um pouquinho, então, do cemitério e da atividade de educação patrimonial que a gente vem desenvolvendo aqui em Minas Gerais. Pode passar, Gabriela, por favor. É muito importante, nesses tempos que nós estamos vivendo aqui, de vacas magras, né, falar dos apoios que nós já tivemos, né? Atualmente, o projeto está sem um apoio financeiro, a gente está sem bolsa. Eu imagino que muitos projetos também assim estejam, né? A gente tem a esperança de que as coisas mudem no futuro muito próximo. Mas eu quero agradecer aqui à FAPEMIG, ao CNPq, à própria UENG, com o projeto, né, a Bolsa PAPIC, que ao longo desses 10 anos, em ocasiões diferentes, financiou o projeto, tá? Nós já tivemos apoio financeiro dessas instituições em tempos e ocasiões diferentes e a gente sempre agradece. Pode passar, querida Gabriela, por favor. Bom, como eu disse, o projeto ele é realizado através de uma parceria entre 3 instituições públicas, né? A Universidade do Estado de Minas Gerais, Escola de Design, onde eu sou professora, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, que aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, é uma fundação que está ligada à Prefeitura de BH, e ela é a instituição responsável por zelar, por cuidar dos parques municipais e dos cemitérios municipais. Por isso que o Cemitério do Bonfim está atrelado, né, na gestão da Fundação de Parques. E o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, IEFA, né, que é o órgão estadual aqui em Minas Gerais, que é responsável pela proteção, né, dos nossos bens móveis e imóveis, que diz respeito à cultura, né, do patrimônio cultural e material aqui em Minas Gerais. Pode passar, Gabriela, por favor. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem, uma vista aérea de uma parte do cemitério, né? O cemitério do Bonfim, ele é um cemitério enorme, muito, muito grande. Ele nasce junto com a cidade de Belo Horizonte.
Belo Horizonte é uma cidade planejada, e por essa imagem de vista aérea, vocês conseguem, né, entender um pouco, né, o que eu estou chamando de uma cidade planejada, que é Belo Horizonte, e o cemitério ele segue um pouco essa dinâmica, né, essa topografia e essa organização estrutural que marca o nascimento da cidade. O cemitério do Bonfim ele vai incorporar essa discussão. Vamos ver outras imagens aqui, que aí a gente vai entender um pouco melhor isso. Pode passar, Gabriela, por favor. Eu trouxe esses mapas para que a gente possa se situar, né? Eu estou falando aqui de Minas, muitos de vocês estão em Porto Alegre, podem estar em outras cidades, né? O Brasil é muito grande. Então, só para vocês poderem entender, né? Estamos aí no estado de Minas Gerais, Belo Horizonte é a capital, e o cemitério ele está localizado ali na região noroeste da capital mineira, né? Belo Horizonte é grande, tem a parte central, né, que a gente chama de coração da cidade, né, o centro urbano da capital, e tem todas as outras essas regiões que fazem parte, né, dessa rede, né, que compõe a capital mineira. E o nosso cemitério, o cemitério que eu vou falar para vocês, ele está localizado ali na região noroeste da capital, né, de Belo Horizonte, né, da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas. Pode passar, Gabriela, por favor. As nossas visitas, essa atividade de educação patrimonial, elas tiveram início, como eu falei agora há pouco, no ano de 2012. Eu vou explicar um pouco como é que nascem essas visitas. Eu sempre pesquisei cemitérios, né? Assim, desde a graduação, eu sempre me interessei por esse tema da morte. E o meu mestrado, há milhões de anos atrás, foi sobre a construção de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que nasce a partir de um movimento para se pensar uma cidade republicana. Então, o arraial onde Belo Horizonte vai ser sobreposta, né? Era um arraial do período do século XVIII, um arraial colonial, e Belo Horizonte ela nasce na virada, né, do século XIX, e o meu mestrado foi estudar um pouco essas transformações urbanas a partir de uma igreja, a igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que foi demolida para que outras igrejas, outros prédios modernos, dentro da concepção de modernidade no final do século XIX, pudesse conformar essa cidade, né? Essa cidade que desejava ser a cidade mais moderna do mundo. Então, meu mestrado foi sobre isso. E eu esbarrei, obviamente, ao pesquisar sobre uma igreja, eu esbarrei necessariamente com o tema da morte, né? Anos depois, num outro projeto, eu já tinha terminado o mestrado, num outro projeto, que era sobre fazer um levantamento sobre artes plásticas em Belo Horizonte, eu descobri que muitos dos artistas que tinham vindo construir a cidade, né, participar do processo de construção, os mestres estuqueiros, os pintores parietais, muitos escultores, principalmente uma grande leva de italianos, né, muito sabedores dessas técnicas, né, de escultura. Além deles trabalharem no processo de construção da cidade, eles também tinham trabalhado no cemitério municipal, que é o cemitério do Bonfim. E aí não tive outra hipótese, né? Aí eu desenvolvi o meu doutorado pesquisando os cemitérios do século XIX. O cemitério do Bonfim, ele é um cemitério do final do século XIX. E foi aí esse meu encontro com essas possibilidades de se pensar os cemitérios como espaços educativos. Eu fiz um estágio de doutoramento no exterior, eu tive a oportunidade, na época que eu estava cursando doutorado,
Eu morei em Portugal por 1 ano, pesquisando cemitérios em Portugal, mas também tive a oportunidade de visitar outros cemitérios em outros lugares, né, ali da Europa. Então, eu fui a Paris, eu vi o movimento lá no Père Lachaise, e eu falei, ué, se isso é possível de ser feito aqui, se as pessoas elas têm um interesse genuíno de conhecer os cemitérios, né, no seu território, os franceses ou os turistas, ou mesmo em Portugal, os 2 cemitérios que eu estudei, eu via pessoas visitando os cemitérios lá na cidade do Porto, em Lisboa. Aí eu pensei que era possível também fazer atividades como as que eu tinha visto na Europa, que eram possíveis de serem trazidas para cá. E, a princípio, eu comecei muito como atividade acadêmica. Eu entrei para a universidade, eu fiz concurso, comecei a dar aula na universidade, na UENG, e eu levava as minhas turmas de design de ambientes para visitar esse espaço. E eu sempre ia com essa ideia da gente estudar um ambiente complexo, ver onde um designer poderia atuar dentro deste espaço, não só o cemitério do Bonfim, mas pensar todos os outros cemitérios, né? Como que qual era o lugar de atuação de um profissional do campo do design neste espaço. E eu aproveitava para poder dar uma aula, né? E aí eu ia contar a história do cemitério, essa discussão com a cidade, esse processo de destruição, de construção, de arruinamento, de uma lógica, né? De uma cultura para sobreposição de outra. E foi numa dessas visitas, né? Que eram visitas acadêmicas, que apareceu a oportunidade de selar uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte e a Fundação de Parques, e essas aulas que antes elas estavam restritas à vida acadêmica, a gente começou a oferecer essas aulas para o público em geral. Então, esse aí é o primeiro folder, né, digital. Eu tenho um filho que é designer, ele fala, mãe, não é folder, é um flyer, pronto, não sei. Depois vocês me digam o que vocês acham, qual que é o nome correto. Mas a gente fez esse cartazinho aí digital. Foi a nossa primeira visita no dia 24 de junho do ano de 2012. E, para nossa surpresa, eu imaginava que as pessoas não iriam se interessar, porque não tinham essa cultura, né, de visitar cemitérios, pelo menos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu não sei como é aí, em outros lugares, seja em Porto Alegre, né, ou em outros lugares, né, Curitiba, né, São Paulo. Aqui a gente não tinha esse hábito, então eu fiquei imaginando assim que não ia ter muito público, e, para nossa surpresa, houve sim uma procura muito intensa. A gente montou uma metodologia, né, uma organização para as visitas acontecerem sempre aos finais de semana, no domingo, de manhã. Elas são gratuitas, as pessoas elas podem se inscrever, nesse caso elas se inscreviam por telefone ou por e-mail, a gente fornece um certificado, e a minha ideia era, falar, olha, eu não sou uma profissional do turismo, né? Então eu não sou uma turismóloga, eu não estou aqui trabalhando como uma guia, eu não sou uma guia. Eu sou uma professora de história que quero mostrar para as pessoas, para os visitantes, qual que é a importância deste espaço, como um lugar onde eles podem usufruir da beleza daquele lugar, aprender com aquele lugar e fazer perguntas, né? Questionar e pensar até que ponto um cemitério ele pode ser um espaço de educação não formal. Eu fui muito nessa coisa da educação patrimonial, porque eu acho muito importante a gente respeitar, né, as profissões, os lugares de fala, né, dos profissionais. Mas eu tenho muito apoio da turma do turismo, eu tenho muitos colegas que são turismólogos, a própria Gisele Mafra, que é uma das pessoas que está comigo nesse projeto desde o início, ela é do campo do turismo, e ela fala, Marcelina, está tudo certo, pode seguir. Pode passar, Gabriela. Então, a partir do momento em que a gente foi constituindo, o projeto foi ganhando força, a gente foi mudando, né? Foi
reestruturando o projeto, criamos uma marca. Eu estou aqui na escola de design, né? Então, os meus alunos, as minhas alunas do design gráfico trabalharam comigo nesse projeto de tentar criar uma marca para o projeto, de fazer com que esse material digital fosse mais palatável e até mais bonito, né? A gente sempre pensando nessa possibilidade de trabalhar com todas essas questões que o design pode trazer, né? Porque eu estou numa escola de design. Então, esse aí é um dos nossos cartazes digital de um dos anos, né, em que a gente propôs a visita. Se não me engano, é 2018. Pode passar. Pode passar, Gabriela. Olha aí. Não, aquele é de 2016. Esse aí que é de 2018. Né? Então, a gente sempre libera um calendário das visitas para que as pessoas elas possam escolher o dia que elas querem participar, sempre nesse propósito, são gratuitas, né? Então, a pessoa escolhe e eu estou ali sempre, eu e uma equipe. Hoje eu constituí uma equipe, é uma equipe pequena, mas é uma equipe batalhadora, assim, né? A gente está ali firme nesse propósito de oferecer o melhor, né, por meio das visitas. Pode passar, Gabriela. Esse aí é o de 2019. A gente está tentando manter uma mesma identidade visual. Pode passar, Gabriela. Esse aí é do ano de 2020. Infelizmente, em 2020, a gente conseguiu realizar só a visita de fevereiro, né? Como é sabido por todos nós, né? A gente foi abraçado aí pela pandemia, então nós tivemos que suspender as atividades e ficaram suspensas durante 2 anos. A gente está retomando agora. Assim, embora as visitas tenham sido suspensas, porque o cemitério estava ali recebendo, né? Infelizmente, as pessoas que foram acometidas pela Covid não suportaram, né? Vieram a óbito, e também tinha a questão do isolamento. Então, a gente, apesar das visitas presenciais não estarem suspensas, a gente tentou, nesses 2 anos, manter o projeto vivo. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Pode passar, Gabriela. Hoje nós estamos com esse calendário aí. Esse aí é o calendário do retorno. É o calendário de visitas 2022. Nós retomamos agora em março, e a gente fez algumas mudanças, né? Porque no início a gente fazia inscrição para mais de 40 pessoas. Então, em função das questões sanitárias que estão sendo discutidas aqui em Belo Horizonte, né? A gente decidiu diminuir o número de público, né? Então, hoje a gente só inscreve 25, e as inscrições são todas feitas por meio do Simpla, com apoio da Prefeitura, da Fundação de Pax. Pode passar, Gabriela. Bom, então isso é para vocês poderem entender um pouco o que é o projeto. E o que a gente discute nessas visitas? Primeiro, a gente trabalha com essa ideia de entender que Belo Horizonte é uma cidade planejada, de que essa cidade que nasce para representar os valores republicanos, e ela foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1897. E o cemitério também, ele nasce nesse mesmo contexto, ele só nasce um pouquinho antes. Ele é inaugurado em fevereiro desse mesmo ano. Então, o cemitério ele é alguns meses mais velho que a cidade. Pode passar, Gabriela. Esse é a planta geral da cidade de Minas, era assim que Belo Horizonte ia chamar, né? Então, o Arão Reis, que é esse engenheiro, essa figura, né? Esse homem, esse arquiteto, engenheiro, ele planejou uma cidade assim toda organizadinha, a setinha aí aponta para onde estaria, né? Ele já determinou aí o lugar do cemitério, o cemitério municipal, que é esse cemitério que a gente pesquisa, que é o cemitério do Bonfim. Essa parte mais laranja aí é o centro urbano. Quem vem a Belo Horizonte, quando está aí nessa muvuca aí, está naquilo que o Arão Reis chamava de área urbana, e o que cerca é a área suburbana, e o cemitério ele foi colocado exatamente na área suburbana por uma questão higiênica, esse afastamento
que o século XIX, para quem é pesquisador deste assunto, para quem gosta deste assunto, sabe que desde o século XVIII isso já vinha sendo discutido lá na Europa e que isso é trazido aqui para o Brasil também. Pode passar, Gabriela. Esse aí é o arraial, é a planta cadastral do arraial que foi demolido, que foi destruído, para que a cidade pudesse ser instalada. Né? O sepultamento... Por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque esse discurso, essa história, ela faz parte dos nossos roteiros. A gente vai mostrando como que um arraial demolido, uma cidade sendo construída, e aonde está a discussão sobre a morte e o lugar do cemitério nesse debate. Então, esse arraial é demolido, os modos de morrer que faziam parte deste arraial são extirpados. Pode passar, Gabriela. Por exemplo, a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, onde aconteciam sepultamentos ad sanctus, essa igreja ela vai ser demolida, essas práticas são proibidas, tudo dentro dessa concepção de uma cidade que tem que ser moderna e trazer novos hábitos. E o cemitério do Bonfim, ele é um pouco dessa... Ele meio que representa, né, esse máximo que a cidade pretendia ser. Pode passar, Gabriela. Então, aí uma outra imagem, uma fotografia, essas fotografias foram feitas pela comissão construtora. Quando a comissão construtora começou as obras aqui no Arraial para construir Belo Horizonte, eles foram fazendo uns registros. Então, tudo isso já não existe mais, né? A cidade, ela vem como uma camada e cobre tudo isso, inclusive os hábitos de culto aos mortos, que eram os cemitérios religiosos, né? Os cemitérios aí dentro do espaço da igreja. Isso tudo vai ser modificado. Pode passar, Gabriela. E aí, a gente... hoje nós temos isso, né? A cidade lá no fundo, né? Os arranha-céus. Belo Horizonte hoje é uma megalópole, né? Uma cidade grande, e o cemitério aqui no fundo. Quer dizer, aquele planejamento do Arão Reis de ter um cemitério afastado, longe da cidade, falhou, né? A cidade cresceu muito e hoje o cemitério ele faz até parte da área urbana. E a gente aproveita as visitas para discutir isso. Pode passar, Gabriela. Nas pesquisas que a gente tem feito e para construir os roteiros, a gente sempre vem pensando em umas ideias que são trabalhadas, né, tanto com o público quanto com a equipe. Então, a gente sempre quer trabalhar a ideia do seguinte, de pensar a história do cemitério e a relação com a história da cidade, a história da arquitetura e suas manifestações na cidade, enfatizando a arquitetura tumular, a diversidade de modelos arquitetônicos e estilísticos que estão na cidade e estão no cemitério, as personalidades políticas que habitam esse espaço, os túmulos devocionais, os espaços de peregrinação, os túmulos de memória de artistas. Isso são ideias que a gente vai trabalhando nesse momento em que a gente começa a pesquisar o cemitério para construir os roteiros. Pode passar, Gabriela? Além dessas ideias, a gente também pensa de túmulos que ocultam ou que guardam histórias. A gente, às vezes, conta histórias de pessoas que não estão ali enterradas, mas que são... Os túmulos, eles atravessam essas histórias, né? As manifestações religiosas, principalmente, a gente dá um destaque para as manifestações afro, das religiões afro-brasileiras, que aparecem, né, de forma efêmera em alguns espaços. Os relatos mágicos, né, o misterioso, os fantasmas que habitam ali aquele espaço. E as desigualdades, né, que está presente, que a cidade de Belo Horizonte é uma cidade excludente por natureza. E, de alguma forma, isso está espelhado ali no cemitério. Pronto, pode passar, Gabriela. A gente, então, a partir dessas ideias, a gente tem construído alguns roteiros. Então, as visitas, elas sempre acontecem a partir de um roteiro. Então, esses são alguns dos roteiros, desses itinerários que a gente traça a partir das visitas. Então, cada mês
que a pessoa visita, ela vai encontrar um roteiro. Então, por exemplo, tem um roteiro que a gente fala só de imigração. Em março, nós falamos da presença feminina, então a gente deu um destaque para as mulheres. Agora, em abril, a gente falou de religião e religiosidade. Agora, em maio, a gente vai falar de artes e artistas, enfim. Então, existe uma quantidade de informações. Eu sempre falo que o cemitério ele é um mundo e que cada túmulo é um universo, né? Assim, então, é uma coisa impressionante de histórias que a gente vai descobrindo por meio das pesquisas e elas, de alguma forma, são incorporadas nos nossos roteiros. Por isso que a gente fala que as visitas, elas sempre são essas construções de itinerários, que muitas das vezes a gente pensa no roteiro, a gente fala sobre ele, um visitante vem e nos conta uma história e a gente incorpora aquilo, né? Pode passar, Gabriela. Então, só para ilustrar um pouco assim, de algumas das histórias que a gente conta, num dos roteiros de religiosidade, a gente fala muito da Irmã Benigna. A Irmã Benigna é essa senhora, né, que aparece aí com o traje, né, o hábito, né, de freira. Na foto à esquerda, ela aos 17 anos. Irmã Benigna entra para o convento muito jovenzinha, né? E ela falece em 1981, é uma pessoa boníssima, uma pessoa que sempre ajudou as pessoas, sempre coração aberto. Aqui em Minas, ela fazia parte da congregação das religiosas de Nossa Senhora da Piedade, e muitas vezes na sua atuação junto aos pobres não era entendida. As pessoas associavam, né, as suas ações com ela é comunista, ela é de esquerda, e na verdade era só uma pessoa fazendo bem para o próximo, né? Os tempos difíceis não são só hoje, não, gente. Os tempos difíceis vêm há muito tempo. Quando a Irmã Benigna morre, ela é enterrada no cemitério do Bonfim. Pode passar, Gabriela? Eu acho que tem uma imagem aí do túmulo dela. Isso. Ela é enterrada no cemitério, no túmulo da congregação, e as pessoas começaram a se reunir às segundas-feiras, à beira do túmulo dela, para fazer oração para as almas, católicos, né? Quem é católico sabe que segunda-feira é o dia da oração pelas almas, e as pessoas se reuniam ali para fazer oração para ela e fazer pedidos, né? A Irmã Benigna, aqueles pedidos que ela já faziam em vida, começaram a fazer após a morte. E muitos desses pedidos começaram a se concretizar, né? A se realizar. E aí as pessoas, então, associaram a Irmã Benigna com uma milagreira. Então, a gente vê sempre o túmulo dela cheio de pessoas. Hoje ela não está mais ali. O corpo dela foi retirado, foi feita exumação e levado para a capela oficial, né, ali na Serra da Piedade, porque está correndo no Vaticano o processo de beatificação da Irmã Benigna. Ou seja, aquilo que nasce fora, né, marginalmente, né, que nasce à margem do culto oficial católico, hoje a Irmã Benigna já é considerada uma veneranda e muito em breve, né, acredito que ela vai ser beatificada, vai ser uma beata. Mas independente disso, se a Igreja Católica concorda ou não, as pessoas que estão ali, que frequentam, que são devotos e devotas, já entendem que a Irmã Benigna é uma milagreira. E isso está muito presente, embora ela não esteja no túmulo, o corpo não está ali mais, mas ali, o túmulo, a experiência do túmulo é sempre de muito simbolismo religioso. Pode passar, Gabriela? Acho que tem mais algumas imagens aí do túmulo da Irmã Benigna, tá vendo? Isso aí é um dia que não tinha visitas, não tinha pessoas aí, mas vocês conseguem ver no túmulo cheio de plaquinhas de agradecimento, são os exvotos, que é muito comum, a pessoa pede, alcança e vai lá e coloca a sua plaquinha de agradecimento. Então, o túmulo da Irmã Benigna, ele está sempre enfeitado com esses pedidos e esses agradecimentos, mesmo as pessoas sabendo que o corpo dela não está ali mais. É uma questão mística, muito profunda. Então, esse é um dos túmulos que a gente visita, ora para contar das mulheres legais, extraordinárias, fantásticas, ora para falar de religiosidade. Pode passar, Gabriela. Aí, tá vendo? Isso é um dia que eu levei minhas alunas para conhecer e elas ficaram encantadas com o túmulo da Irmã Benigna.
todo mundo convidado, viu, gente? Vocês todos estão convidados. Meninas, meninos, plateia assistente, venha a Belo Horizonte participar de uma visita dessas. Pode passar, Gabriela. A gente não fala só de catolicismo, né? A gente respeita todas as crenças. Quando a gente fala de religiosidade, a gente destaca, por exemplo, o túmulo da Irma de Castro Rocha, a Meimei. Quem é espírita aí no grupo, quem está nos assistindo, nos ouvindo, deve conhecer Meimei. Meimei é uma figura muito importante para a doutrina espírita. Essa moça aí da foto, o corpo dela, né? Quando ela falece, morreu muito jovem, tá vendo? 22 anos, 22, 24, muito nova. Ela sofreu muito, né? Teve uma morte muito dolorida, ela passou por maus bocados, né? Então a morte dela foi muito difícil. E ela é enterrada no cemitério do Bonfim, e ela era muito católica, né? Ela não era espírita. Mas o marido dela, que era um homem completamente cético, vai ter um encontro um dia, tinha poucos dias, meses talvez, da morte da Meimei. Inclusive, esse apelido Meimei era uma coisa muito íntima, né? Era muito uma coisa dela, da Irma com o marido, né? O seu Arnaldo. Era uma coisa muito deles. E no encontro que o seu Arnaldo tem com uma figura muito importante do espiritismo, que tudo parece que abre uma cortina. Pode passar, Gabriela, que o pessoal vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Aí é um túmulo simples, não é um túmulo de peregrinação, viu, gente? Vocês não vão encontrar vela, não vão encontrar pedidos para a Irma, porque não faz parte, né, dos ritos e da lógica da doutrina espírita, esse tipo de ação que é comum, né, na religião católica. Mas pode passar, que aí a gente vai entender um pouco de quem foi esse encontro. O seu Arnaldo, que é esse senhorzinho aí, infelizmente ele já faleceu, mas ele era o marido da Irma, né, na época da morte dela. Ele estava muito triste, né, por ter perdido uma esposa tão jovem, eles tinham muitos projetos juntos. E um dia, andando por uma das ruas aqui de Belo Horizonte, cabisbaixo, ele tem um encontrão com um senhor e cai livro para cá, cai material para lá, e o seu Arnaldo irritado, ele já estava chateado, né, porque tinha perdido a esposa, e vai tentar ajudar essa pessoa a carregar os livros e o material que ele tinha deixado cair. E essa pessoa, esse homem, vira para ele e fala assim: não fica triste, Meimei está bem. Aí ele fica mais assustado, porque esse nome, esse apelido, era uma coisa muito íntima dele com a mulher, não era uma coisa ser publicado no Facebook, né? E esse homem nada mais, nada menos do que Chico Xavier. A princípio, seu Arnaldo ficou muito bravo, né? E depois, quando eles começam a conversar, e o Chico vai contando para ele, fazendo relações, né? E dizendo que Meimei estava pedindo a ele para não se sentir triste, ele então ele passa a adotar a doutrina espírita como uma filosofia de vida, e muitos livros, né, ditados por Meimei, por meio do Chico, hoje fazem parte, inclusive, de um acervo, né, de educação para as crianças. Meimei é uma figura muito importante no universo do espiritismo. Então, a gente sempre visita o túmulo dela para contar essa história. Pode passar, Gabriela. E temos outras coisas, né, outras cenas. Pode ir passando, Gabriela. Tem outras imagens que vocês vão ver. Durante as visitas, a gente fala desses túmulos monumentais. Esse aí é o túmulo do Raul Soares, um político importante aqui em Belo Horizonte. Pode ir passando, Gabriela, que eu já estou caminhando para o fim para eu não ficar esgotando o nosso tempo aqui, né? Eu quero ouvir as perguntas de vocês. Então, a gente vai falando um pouco nos roteiros dessa arquitetura, dessas histórias. Pode ir passando. Da diversidade tumular, das especificidades, né, das famílias. Pode ir passando, Gabriela. E também das manifestações de religião de matriz africana. Então, é muito comum a gente encontrar em determinados pontos do cemitério os padês, as oferendas.
e é um momento em que a gente para discutir com as pessoas sobre a importância de se respeitar a religião dos outros, né, e de entender que o cemitério ele tem essa potência, ele é lugar de muitas manifestações. Pode passar, Gabriela. A gente sempre registra as visitas, tá vendo? A gente tem aí uma página no Facebook, a gente tem uma página no... Essa daí foi a última visita que aconteceu agora em abril. A gente fez uma foto ali perto do túmulo da irmã Benigna. Depois que todo mundo colocou bilhetinho para ela, a gente fez esse registro, porque a gente acha importante, né? E contando essa trajetória. Pode passar, Gabriela. Vocês podem nos encontrar. Aí tem o meu e-mail oficial, a gente tem uma página no Facebook, a gente também tem a página da revista Unirio, e a gente tem um canal no YouTube, e durante o período aí de isolamento, a gente criou também um podcast, onde a gente vai contando um pouco das histórias desses roteiros. É isso, né? Era o que eu queria falar para vocês. Assim, eu não sou do turismo, eu sou uma professora de história, e eu gosto de trabalhar o cemitério com essa perspectiva da educação patrimonial. A gente só cuida daquilo que a gente conhece, e para a gente poder conhecer, é importante que a gente ofereça, né? Agradeço muito a todos e todas que ficaram aqui, que assistiram e ouviram. Estou pronta para as perguntas, ok? Marcelina, olha, a expectativa estava alta e foi atingida e superada. Adorei. Adorei te ouvir, adorei as imagens que tu trouxe e as pessoas, né, que estavam aqui com a gente também deixaram vários comentários. E eu até quero agradecer a presença da Lele Costa, do Pedro Fadini, do professor Michel, que é do Paraná e está nos acompanhando, e que são pessoas que sempre acompanham os nossos encontros do CHC Educa. E tem uma pergunta aqui do Pedro, mas eu vou deixar ela para daqui a pouco. Eu queria te perguntar, Marcelina, questão assim de pesquisa. O cemitério ele possui alguma documentação? Como é que foi essa tua pesquisa, né? Quais foram os espaços que tu visitou para encontrar os dados, né, das histórias das personalidades, dos artistas? Enfim, histórias do cemitério mesmo. Tu comentou que teve um tempo em Portugal, né? Então fiquei pensando se tu chegou a encontrar alguma coisa lá, de repente, desse arquiteto, engenheiro que projetou a cidade, o Arão Reis. Então, se tu pudesse falar um pouquinho sobre a pesquisa, eu ia gostar. Sobre o cemitério do Bonfim, o cemitério ele tem um acervo próprio, né? Ele tem os livros de registro. Alguns deles, inclusive, estão já digitalizados. Não sei se vocês conhecem o site, o Family Search, que é da religião dos Mormons, né? Eles têm esse cuidado de fazer essa digitalização. Você não precisa ser Mormon para poder consultar o site. Então, se vocês entrarem no Family Search, vocês vão encontrar muita coisa de vários cemitérios espalhados pelo Brasil e pelo mundo, tá? Mas existe um acervo físico que hoje do cemitério que está no arquivo público da cidade de Belo Horizonte, né? Então é um arquivo municipal onde a gente encontra esses livros de registros, os registros de mortos, tá ali o nome, a causa mortes, em que quadra que está enterrado. A gente consegue essas informações sobre as pessoas nesses livros, né? Agora, também, a gente trabalha com uma profusão de fontes. O próprio cemitério em si é a nossa fonte, então a pesquisa de campo ela é necessária, né? Então, é chapéu, máquina fotográfica e muita perna para poder bater, né? Tem que bater muita perna, andar no sol, olhar túmulo por túmulo, e depois a gente vai confrontando com literatura, com dados de jornais e, muitas das vezes, com as próprias pessoas. A gente trabalha muito com a história oral, muitos familiares vêm nos contar as histórias. Então, assim, é uma diversidade de fontes. A gente trabalha com fontes oficiais, né, esses registros, os relatórios de prefeito,
também são muito importantes, porque ali nos relatórios de prefeito que a gente vai encontrando as informações sobre as obras, construiu um muro, trocou isso aqui de lugar. E agora, de resto, sobre as pessoas, é um trabalho assim, é um mergulho, é verticalizar ali e falar, bom, quem é essa pessoa? Então, vamos pesquisar, vamos para arquivo, vamos para a biblioteca, vamos fazer esse cruzamento de fontes. Até que na minha estadia na Europa, né, quando eu morei lá em Portugal, eu não encontrei muita coisa sobre o cemitério do Bonfim, sobre esses arquitetos, esses engenheiros. Mas eu encontrei similitudes, né? Eu encontrei uma lógica parecida, né? E isso que me motivou. Porque, por exemplo, do Arão Reis tem uma professora, que talvez vocês conheçam, uma pesquisadora que é maravilhosa, que se chama Eliana Angotti Salgueiro, Eliana com H. Ela, para mim, é a minha inspiração. Essa professora ela já fez uma pesquisa completa sobre a vida do Arão Reis, sobre José de Magalhães, que é um dos arquitetos que trabalhava na comissão construtora, e muito recentemente ela lançou um livro contando a tese de doutorado que ela defendeu em França, né, na Sorbonne, e ela depois publicou esse livro sobre Belo Horizonte. É um livro maravilhoso, né? Que é a tese. Então, os trabalhos, as pesquisas da professora Eliana Angotti são fontes secundárias que a gente utiliza, mas ela trabalha muito com fonte primária. Então, o trabalho dela é a minha inspiração. E eu sugiro a vocês a procurarem por ela e ver quantas coisas essa professora já fez. E ela nem é de Belo Horizonte, ela é acho que, se não me engano, ela é de Goiás, se me falha a memória. Ótimo. Eu queria trazer também a pergunta do Pedro, que ele pede, então, para te falar um pouquinho mais, né, das personalidades famosas que estão lá no cemitério. Tu já nos trouxe a da Meimei, a da irmã Benigna. Teria alguma outra, assim, que é super... Sim, eu penso que a nível nacional, para vocês poderem... Nós temos as nossas personalidades ali locais, né? Mas também nós temos personalidades a nível nacional. Nós temos Fernando Brant, né, parceiro do Milton, em várias composições, eu acredito que vocês o conheçam. Muitas músicas foram escritas em parceria com o Milton. Quando ele falece, em 2015, ele vai para o cemitério do Bonfim. O túmulo dele não é um túmulo monumental, mas é um túmulo muito importante. Padre Eustáquio, que é uma figura importantíssima dentro do contexto religioso, né? Outra figura, é outro beato, ele foi beatificado recentemente. Então, aqui em Belo Horizonte é muito comum, na década de 40, 50, os meninos serem Marcos Eustáquio, Antônio Eustáquio, José Eustáquio, fulano Eustáquio, porque o padre Eustáquio virou um beato, um santo. Temos também enterrado ali no cemitério do Bonfim o Roberto Batata, que foi um jogador de futebol muito importante a nível nacional. Ele jogava no Cruzeiro, né, um time aqui de Minas, que hoje não está assim lá grande coisa não, porque o melhor é o Galo mesmo, né? Mas o Roberto Batata, na década de 70, ele foi um dos responsáveis pela primeira Libertadores, né, que o Cruzeiro ganha, e ele morre num acidente de carro, muito, muito jovem, né, 20 e poucos anos, e ele está lá no cemitério. Quer dizer, nós temos uma gama de personagens, assim, desde políticos, tem a mãe do JK, está enterrado lá, a dona Júlia. Enfim, nós temos uma galera, né? Tanto esses de projeção nacional, quanto outros, né? O pai da dona Dilma, seu Pedro, está lá, né? Seu Pedro Cef está lá no cemitério, enfim. Vocês têm que vir aqui, gente, para eu poder mostrar. Pedro, está convidado. Pode vir que eu te mostro todos e todas. Ótimo. Tem uma pergunta do professor Michel também. Ele colocou assim, ó. Ao comentar sobre Meimei, lembrei do Allan Kardec no cemitério Père Lachaise. Poderia comentar mais sobre esse cemitério? Sim, assim, eu não sou uma especialista no Père Lachaise, professor.
eu sei assim, o que o cemitério Père Lachaise como ele é um cemitério de 1804, né, ele é o modelo, né? Dentro dessa lógica dos cemitérios oitocentistas, como ele nasce ali no início do século XIX, ele passa a ser um modelo. Todos os outros cemitérios que nascem dentro dessa concepção romântica, né, os portugueses falam muito assim, eles se referem aos cemitérios do século XIX como cemitérios românticos. Então, o cemitério Père Lachaise tem essa... Ele é um modelão, né? E é um cemitério enorme e múltiplo, né? Então, além de Allan Kardec, né, a gente vai ter lá no cemitério do Père Lachaise outras figuras importantes, né, para além do Allan Kardec. Nós temos Edith Piaf, nós temos até o casal famoso, né, Abelardo e Heloísa, que os corpos foram transladados lá para o Père Lachaise, exatamente para que as pessoas, os franceses, pudessem entender que era possível, que não havia problema algum, né, ser enterrado no espaço a céu aberto, num cemitério que não estivesse dentro de uma igreja, né? Mas é isso, eu acho que é o pouco que eu sei, assim, eu não sou uma especialista no Père Lachaise, mas para mim ele é o modelo, né? Ele é a inspiração. É isso. Ótimo, eu já estou anotando tudo aqui. E queria te perguntar também, Marcelina, como é que funciona a questão das visitações? A gente tinha conversado um pouquinho, né, antes de iniciar a live. Então, se tu pudesse explicar um pouco, né, a respeito do trabalho que vocês fazem com as escolas. E nos cards que tu trouxe, né, eu vi que as visitas sempre são no domingo. Então, eu fiquei me perguntando se quem vai para visitar a cidade, né, pode entrar no cemitério, fazer um percurso sozinho. Como é que funciona? Isso. O cemitério ele é um cemitério público, né? Então, as pessoas elas têm a entrada franqueada. É óbvio que, nesse cenário de pandemia, a prefeitura, por meio da fundação, teve que criar algumas restrições, né? Então, mas isso agora, né, de 2020 para cá. Então, nós ficamos com o cemitério com uma visitação restrita, 2020 e 2021. Agora a gente está voltando lentamente. Mas antes disso, o cemitério ele é um espaço aberto, né? Qualquer pessoa pode entrar ali, que seja via inscrição nas visitas ou por conta própria, né? Isso não é problema. No caso das visitas, como é que funciona? A gente sempre realiza uma visita por mês, de fevereiro a novembro. Por quê? Janeiro é um mês de férias, né? E a Fundação ela sempre tem uma programação muito agitada aqui em Belo Horizonte, porque como ela gerencia os parques, então janeiro, como é um mês de férias escolar, então a gente tem muita coisa para fazer, né? Então a gente prefere não... E também porque a gente precisa descansar. Sou professora, né, gente? Pelo amor de Nossa Senhora, né? Então, de fevereiro a novembro, e a gente não faz visitas em dezembro, porque aqui chove muito, é o período de chuva, e começa céu aberto, né? E tem limo, as pessoas podem escorregar, machucar. Então, a gente prefere manter de fevereiro a novembro. Uma vez por mês, as pessoas podem se inscrever, hoje por meio do Simpla, antes era no telefone e no e-mail, hoje é só entrar no site e fazer a inscrição, tudo gratuito, né? Aparece lá, quer comprar seu ingresso, mas é só simbólico, você baixa lá os seus ingressos, né? Compra e eles vão chegarem, né, por meio de um QR Code no e-mail que você fornece. Para atender escolas, a gente usa o dia da semana, a gente verifica dentro da nossa agenda, né, dentro do nosso tempo, quando que a gente pode atender uma escola. As escolas entram em contato com a fundação encaminha para a gente a demanda e a gente verifica qual dia da semana que a gente pode atender. Por que eu estou falando que a gente verifica? Porque como sou eu e uma equipe, todo mundo professor, todo mundo dando aula. Então, a gente às vezes precisa ver durante a semana
um dia em que a gente não está em sala de aula ou em outras atividades, né? Porque a universidade demanda da gente uma série de questões, mas a gente sempre atende escolas, e seja escola de ensino fundamental 1, 2, universidades, instituições de pesquisa, quem deseja. A pessoa fala, olha, eu preciso de uma visita para 40 pessoas. A gente organiza e tudo gratuito, tudo dentro desse projeto que é disseminar o cemitério como um espaço de educação não formal e dentro dessa perspectiva da educação para o patrimônio. É sempre assim. Marcelina, muito obrigada. Foi uma aula, né? Muito aprendizado. E nosso tempo ele está se esgotando, né? Falta 4 minutinhos que eu queria aproveitar para novamente te agradecer. Como eu te falei, né, antes da gente iniciar a live, eu vi a tua fala aqui no encontro em 2019, me marcou. E esse mês de abril é o mês que o nosso cemitério aqui da Santa Casa tá fazendo aniversário, 172 anos, se não me engano. E a gente quis, então, trazer para o CHC Educa, né, justamente um cemitério histórico e que tenha um trabalho educativo que nem a gente se esforça bastante para fazer aqui. Então, realmente foi muito produtivo conhecer um pouquinho das experiências de vocês. Certamente, nós duas e mais o pessoal que está aqui nos acompanhando poderíamos ficar mais tempo conversando, mas a gente sabe que é cansativo, né? E tu é prof, já trabalhou bastante aí o dia inteiro, tem mais aulas, então, novamente, queria te agradecer. Muito obrigada. Sou eu quem, de novo, agradece muito. Estou aqui à disposição de vocês. Parabéns para o cemitério da Santa Casa. Lindo, eu conheço. E o trabalho que vocês desenvolvem aí em Porto Alegre é admirável, né? Um dia a gente ainda vai conseguir fazer coisas tão bacanas quanto, é inspirador. E agradeço muito, né, essa oportunidade de poder falar sobre esse projeto. É um projeto que a gente tem muito orgulho dele, né? A gente faz aqui na raça, né? Na cara e na coragem. E é bom, né, quando a gente tem essa oportunidade de falar, porque a gente pode inspirar outras pessoas. Que a ideia é essa, né? Ser inspiração, né? E apoio quando for possível. Eu agradeço muito, Gabriela, você muito simpática e a plateia assistente também muito generosa comigo. Muito obrigada. Então, obrigada, pessoal. Quem não está inscrito no canal do CHC, inscrevam-se. E a nossa próxima live do CHC Educa vai ser no dia 31 de maio, onde a gente vai ter a participação também de uma instituição cultural de outro estado, né? Vai ser o Museu de Enfermagem do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem. Então, eles vão estar falando um pouquinho sobre as atividades que o museu desenvolve. Então, estão todos e todas convidadas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente!